Nós estamos passando um momento, senador Jorge Viana, sua experiência muito maior que a minha, de todos os senadores aqui, momentos extremamente delicados, preocupantes, senadora Simone, e não podemos usar uma palavra em falso, inadequada, não podemos dar um passo em falso, sob pena de estarmos contribuindo para agravar os problemas que já são grandes. Eu tenho uma atitude de centralidade. Já defendi aqui, já disse aqui, nesta tribuna, que sou contra o impeachment da presidente da República. Não há, neste momento, nenhum fundamento para esse processo. Da mesma forma que penso que nós temos a obrigação de evitar a ampliação da crise que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise econômica, é uma crise das finanças públicas, aí vale para os 3 entes federativos, é uma crise política, uma crise moral, mas não podemos desaguar também numa crise institucional. Nós temos que ter, em relação aos poderes constituídos na democracia brasileira, um senso de relacionamento. Podemos discordar dos seus agentes, mas temos que respeitar as instituições, sob pena de estarmos afundando ainda mais a crise, ampliando o seu espectro e ampliando a possibilidade de uma solução em curto espaço de tempo. O que está acontecendo é uma dificuldade de relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, num dos mais urgentes projetos, que é ajuste fiscal. E essa dificuldade foi revelada num gesto do presidente da Casa, devolvendo uma medida provisória que tratava exatamente de alterações tributárias do ajuste fiscal. Não houve desrespeito, nenhum gesto de agravar o relacionamento institucional. Ao contrário, prerrogativa do senhor presidente da Casa e do Congresso, Renan Calheiros, de tomar essa decisão. Tinha os argumentos, tinha os fundamentos, assegurado pelo próprio regimento interno do Congresso e do Senado. Qual foi a raiz desse processo? Falta de diálogo, falta de uma prévia conversa entre quem comanda o processo do Poder Executivo e esta Casa. Foi o que revelou, e eu confio na palavra do presidente, para justificar a sua decisão. E essa falta de diálogo entre o Poder Executivo, o governo, e o Congresso Nacional é que está sendo ampliado também por uma reação da sociedade brasileira às iniciativas que o Poder Executivo vem tomando e que, de alguma maneira, contrariam aquilo que foi, ao longo de 2014, falado. Não pode o governo imaginar que aqui todos estejam do mesmo lado. Ao contrário, eu não estou buscando uma disputa de terceiro turno. Não estou. O que eu estou aqui tentando é dizer que vou colaborar. Mas as condições de liderança deste processo precisam urgentemente melhorarem. A presidente da República precisa assumir, com disposição e vontade, de liderar o processo, respeitando a população. Aliás, vou usar a frase da própria presidente, literal frase que ela usou no seu pronunciamento domingo. Abre aspas, você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. Fecha aspas. Esta foi uma frase da presidente. Se ela disse isso, você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar, diante da situação colocada de crise, ela está admitindo
democraticamente que a sociedade se manifesta. Mas não pode dizer que isso é um terceiro turno de eleição. A insatisfação pode ser medida por declarações de pessoas simples, que não são filiadas nem a partido político, mas que votaram acreditando nas palavras que foi assegurada na campanha eleitoral. Agora, mais do que evitar uma crise institucional, nós precisamos resgatar a credibilidade dos poderes. E a presidente da República tem um papel relevante. Está na mão dela, exclusivamente na mão dela, essa responsabilidade. E não é com ameaças intempestivas, eu diria até irresponsáveis, de um grande líder do país, ex-presidente da República, convocando o exército do MST, que vai resolver a questão. Ele está simplesmente colocando mais gasolina numa chama que já está ardendo. As iniciativas podemos deduzir na destruição de um centro de pesquisas em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em outras cidades brasileiras, pelas mulheres do MST, que já seja uma inspiração ordenada. Isso tem conexão. As palavras têm força. As declarações têm que ser pesadas. Senador Flecha, nós estamos vivendo num fio da navalha. E este fio da navalha vai exigir de todos nós um grande compromisso. Esta casa sangrando numa crise, com muitos dos seus membros citados numa lista da Operação Lava Jato. O que o senador Omar Aziz disse há pouco aqui, para fazer uma referência e uma analogia entre o dinheiro colocado para socorrer as vítimas da enchente do Acre, com o que disse um gerente da Petrobras, eu diria, é a voz do povo que pensa com a racionalidade e o senso comum de uma pessoa que trabalha e que vê e faz essa conta. Não precisa ser matemático, não precisa ser o Stephen Hawking, nem o Einstein. Basta apenas olhar os números. Então, eu estou aqui na tribuna hoje apenas e tão somente para reafirmar a disposição, com muita responsabilidade, mas com muita responsabilidade, ajudar a votar o ajuste fiscal necessário ao país. Mas é preciso também que se entenda que as manifestações que aconteceram domingo, que aconteceram hoje em São Paulo, na presença da presidente da República, não podem ser colocadas à conta de uma disputa eleitoral de terceiro turno. Tem que virar. A presidente está há 70 dias no exercício do segundo mandato. 70 dias, presidente Flecha Ribeiro. E é preciso que o país se reencontre. As crises podem se agravar com muito mais celeridade e muito mais rapidez do que possamos imaginar. A política é inexorável. A política tem um tempo, e esse tempo é dado pela responsabilidade de cada um no comportamento, na liderança e na capacidade de administrar este processo. Seja nesta casa, seja na Câmara dos Deputados, seja no Poder Executivo, no Judiciário, no Ministério Público ou na Polícia Federal. A sociedade está precisando, neste momento, urgentemente, de serenidade, de reflexão. E a presidente da República, que disse que o cidadão tem todo o direito de se irritar e de se preocupar, tem consciência da gravidade da situação que está vivendo o país. E, portanto, dela se deve esperar uma atitude de absoluta sintonia com o que a sociedade está pedindo e de absoluta sintonia
com o bom exercício político num relacionamento respeitoso, senador Omar Aziz, respeitoso, não pode subestimar a capacidade do povo brasileiro, não pode subestimar a capacidade desta casa e dos seus líderes no entendimento de que a crise é aguda, mas que ela se amplia na medida da omissão ou da incapacidade ou da falta de sensibilidade na condução desse processo. A senhora me concede uma parte? Concedo a parte com muito prazer, o senador Omar Aziz. Eu tenho ouvido a senhora várias vezes aqui e seu equilíbrio em colocar as questões que realmente a população entende, né? Às vezes as palavras bonitas, coloquiais, isso fica para um outro. Essa casa é uma casa de todos, né? Não é uma casa da Academia Brasileira de Letras, é uma casa que o povão está assistindo, então ele tem que entender. Eu lhe digo o seguinte, o que é que acontece? No meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, mas, para mim, a relação política com a população é uma relação de marido e mulher. A mulher, ela dá toda a liberdade para o marido. O marido pode sair com os amigos, o marido pode jogar futebol, sábado à tarde beber uma cerveja com os amigos, e a esposa confia plenamente nele. Mas no dia que ela descobrir que ele a está traindo, ela nunca mais vai confiar nele. A vida toda ele vai ter na sua cabeça uma mulher falando toda hora no seu ouvido que não confia mais nele. Ela vai continuar, pode até continuar o relacionamento, pode até continuar a família, mas nunca mais vai ser a relação. Eu digo isso para a presidenta Dilma. A presidenta Dilma precisa fazer uma autocrítica. Isso não é ter humildade num processo político, isso daí é altivo. Todos nós estamos torcendo. Não dá para dizer que, e aí o senador, me desculpe, o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, meu amigo Aloysio, dizer, não, queremos sangrar, presidente Dilma. Nós não queremos sangrar, presidente Dilma. Nós vamos sangrar o país, nós vamos sangrar a população brasileira. Não é isso que nós queremos. Não é sangrar, presidente Dilma. Esse é o momento de união. Esse é o momento também de nós fazermos autocrítica, todos nós políticos. Olha, essa manifestação, eu conversava com alguns prefeitos do meu estado, conversava com governadores, e digo para você, essa manifestação do dia 15 não é contra a presidente Dilma só, é contra nós políticos também. Porque nesse momento, com o depoimento de um cidadão aí qualquer, que é um gerente da Petrobras, dizer que levou 100 milhões de dólares, como é que um cidadão que é obrigado a dizer, olha, eu vou aumentar sua conta de energia, e ele vai, não, eu quero fazer esse sacrifício para ajudar o Brasil. Mas como é que um cara desse tem a coragem, dizer que levou 100 milhões de dólares nos anos que está lá, um gerente? Aí não dá para você pedir sacrifício para milhares e alguns se locupletando dessa quantidade toda de dinheiro. Então, senadora Ana Amélia, eu lhe digo o seguinte, eu estou aqui para ajudar o país. E se tiver que ajudar o país com a presidenta Dilma, eu estarei ao lado da presidenta Dilma para ajudar o país, independente de partido político. Essa questão de A, B, C, isso aí não vai mudar muito. Para mim, os políticos que estão no Congresso Nacional, todos sem exceção, aliás, com poucas exceções, mal sabe qual é o que o partido dele defende. Ele está lá numa sigla, mas não conhece nem o estatuto do partido, não sabe o que o partido defende, não sabe qual é o lado que ele está, é momentos, né? Por isso que no Brasil não se vota em partido político, se vota em pessoas. Por isso que essa questão de reforma política que nós estamos discutindo aqui, nós vamos fazer uma reforma política para os políticos ou para os partidos políticos. Nós temos que ver qual é a reforma política realmente. Por isso, senadora, parabéns pelas suas colocações. E não dá para você chegar e dizer são todos iguais. Não é verdade, não são todos. Mas nesse momento, infelizmente, a nação brasileira espera um pouco mais de nós, de todos nós, independente de partido político. Não achem aqueles que estão no partido de oposição ao presidente Dilma, que estão governando ou prefeituras ou Estado, que estão imunes a uma manifestação igual a essa que haverá no dia 15. Eles também serão cobrados, porque pontualmente algumas coisas prometeram em suas campanhas e não estão conseguindo cumprir agora nesse momento. E é muito fácil dizer, vamos jogar pedra na Geni. Não tem Geni nesse país. Nós temos uma presidenta da República que tem boas intenções, que como mulher demonstra claramente que é uma pessoa de bem
que eu respeito muito, que eu quero ajudá-la, mas ela precisa também querer ser ajudada, ela precisa fazer autocrítica. Era o que eu queria colocar no seu à parte, presidente. Eu queria agradecer imensamente e uso, me vale o senador Omar Aziz da figura de linguagem extremamente e claramente ilustrativa do casal e da mulher, que ao perder confiança num gesto do marido, nunca mais será a mesma relação. Eu procuro exercer o meu mandato para que os meus eleitores, olhando para mim aqui na tribuna ou no meu desempenho, mantenham a confiança que eles depositaram em mim em 2010. E é exatamente esse o compromisso e por isso que eu estou aqui nessa tribuna. Eu não posso acusar ninguém. Eu não sou juíza, eu não sou investigadora, eu sou uma parlamentar. O que eu estou aqui é tentando exortar ao bom senso, ao equilíbrio e à responsabilidade de todos. Todos nós temos. Eu irei, no dia 15, estarei lá na minha terra, Lagoa Vermelha, na região nordeste do Rio Grande do Sul. E estarei lá para aquilo que... Não estarei lá com cartaz pedindo o impeachment da presidente. Não. Mas manifestando a insatisfação com uma série de problemas que nós temos adiado permanentemente a solução deles. E hoje, esta crise é uma crise de confiança, é uma crise moral, uma crise política, que corre o risco de desaguar também numa crise institucional se nós não tivermos aqui o senso de equilíbrio e de responsabilidade diante desse cenário preocupante. Muito obrigada, senhora presidente. Senadora Ana Amélia. Senador Flecha, pedindo licença, senadora Vanessa. Com muito prazer, Eu não poderia deixar de aparteá-la, primeiro para cumprimentá-la e parabenizá-la pelo seu pronunciamento sensato, didático, que coloca exatamente a situação por que passa o nosso país, o povo brasileiro. O senador Omar Aziz ele aparteou-la também no sentido de que a presidente precisa de ajuda. Eu concordo com ele, mas ela tem que sinalizar isso. Ela, senador Omar, ela em nenhum momento ela veio à televisão falar com os brasileiros para dizer, olha, nós cometemos um erro, caminhamos numa política econômica que não foi correta, nós precisamos da ajuda de todos. Mas não, ela vem de uma forma arrogante, colocando a responsabilidade na crise internacional, dizendo que o seu governo, não, a crise no Brasil do seu governo é passageira e que no segundo semestre vai estar tudo resolvido. Então, Vossa Excelência tem razão quando diz que o povo já não tem mais credibilidade nesse governo. Falta credibilidade. Agora, está sendo colocado nas mídias sociais, que hoje espalha feito rastilho de pólvora, uma notícia do Jornal do Paraguai, última hora, do dia 4 de março, último, em que a Petrobras baixou pela 9ª vez o preço do combustível lá no Paraguai. Então, o brasileiro que teve o combustível dito pela presidente que ia baixar 20% e subiu 60%, e vê a mesma empresa reduzindo 9 vezes o preço do combustível no país junto a nós, eles tem que reagir, tem que reagir. Então, Vossa Excelência colocou com propriedade a situação e a forma que a presidenta tem que falar com a nação brasileira, com todos nós. Nós todos aqui, nós do PSDB, somos oposição ao governo. Nós não somos oposição ao Brasil. O que for necessário ser feito
pelo Brasil, nós vamos fazer. Agora, que ela não venha com ações politiqueiras, querendo fazer com que a nação brasileira continue sendo enganada. Não, vamos pôr a verdade, vamos pôr a situação e vamos pedir ajuda de todos, que tenho certeza absoluta. Vossa Excelência, eu, senadora Simone, todos nós vamos ajudá-la. Muito obrigado, senador Bessa Ribeiro. Exatamente essa, Graziotin, é o senso de responsabilidade que nós temos à disposição, é de ajudar o país. Nós temos esse compromisso inarredável. Claro que eu tenho uma pauta prioritária para o meu estado, Rio Grande do Sul, mas eu tenho um compromisso nacional com o país, que eu quero que saia dessa, que cresça, que gere empregos, que gere renda. Mas para isso é preciso um jogo claro, um jogo claro, um jogo sincero, um jogo leal. E, sobretudo, um jogo respeitoso nesse processo. Um jogo no bom sentido, um jogo de colocar as cartas na mesa, dizer a situação é esta, nós precisamos fazer isto, nós erramos, todo mundo erra, nós somos humanos, erramos, claro que nós erramos, essa casa erra, eu erro, onde nós estamos erramos, mas nós temos um caminho, e o caminho é este, e vamos juntos perseguir este caminho, porque essa é a salvação do país. Esta é a manifestação. Até porque, senador Flecha, Vossa Excelência falou nas redes sociais. As redes sociais é que estão organizando. Não são partidos políticos. As redes sociais estão organizando as manifestações. E Deus ajude, senadora Vanessa, Deus ajude. E inspire este Brasil, que Deus é brasileiro. Aqui o dia 15 seja um dia de manifestação de bandeira verde e amarela, de manifestação nacionalista, de manifestação em favor do Brasil, e não uma manifestação que nós tenhamos que nos arrepender do que pode acontecer num dia desse. Então, temos que ter também cuidado e responsabilidade com o que vai acontecer. A democracia exige de todos muita responsabilidade, muito compromisso. E a presidente pode, e ela, unicamente ela, é que tem na mão a solução para esses graves problemas.